Muito boa noite a todos, sejam bem-vindos ao nosso curso abençoado de mediunidade. Mais uma noite abençoada para a gente dar continuidade aqui. Mas como a gente sempre faz, antes de começar, vamos fazer a nossa preparação, né? A nossa irradiação para a gente entrar numa mesma sintonia. Então, a partir de agora, convido você a trazer o pensamento para o momento presente. Enche o seu peito de ar e solta. Respire. Respire fundo, traga o seu pensamento para o momento presente. E a partir de agora, comece a relaxar seu corpo, enchendo o peito de ar e soltando. Você vai relaxando cada parte do seu corpo. Desde os seus pés, subindo pelas pernas, quadril. Relaxe seu abdômen, seu peito, respire. Relaxe toda a extensão da sua coluna, seus ombros, braços. Relaxe suas mãos, cada dedo das suas mãos. Relaxe seu pescoço. Leve o movimento com a cabeça, te ajude a relaxar um pouco mais. Relaxe toda a sua face, seus olhos, pálpebras. Relaxe sobrancelhas, testa. Relaxe seu couro cabeludo. Isso, relaxe. Todo o seu corpo agora. Enche o seu peito de ar e solte. Com o seu corpo mais relaxado, a sua mente vai ficando mais tranquila, mais serena, mais calma. Te permitindo, então, entrar em contato com a sua própria essência, com o seu próprio eu. E aí você agradece. Traga gratidão. Agradeça por mais esse dia. Agradeça por mais essa oportunidade. E com o sentimento da gratidão no seu coração, você visualiza uma chama, uma pequena chama lá dentro de você. Tem a cor que mais lhe agrada, a característica que mais lhe agrada. Alimentando com a gratidão, você vai aumentando e expandindo essa chama. Ela vai crescendo, até que essa luz possa envolver todo o seu corpo. Isso. Irradie, produzindo e expandindo essa luz que te envolve completamente agora. Continua expandindo. Quanto mais gratidão você coloca no seu coração, mais ela aumenta, expande e passa então a envolver todo o ambiente em que você se encontra. Você irradia em todas as direções como se fosse um pequeno sol, iluminando e aquecendo tudo à sua volta. Irradia. Isso. Nesse momento você se auto-equilibra, se auto-ilumina. Você se cura. Irradie. Sinta essa sensação de plenitude que vai tomando conta de você agora. Um bem-estar que vai te curando, te reequilibrando. Isso. E então, irradiando, nós vamos nos conectando. As nossas luzes irradiadas. Um se conecta ao outro, se conecta ao outro, formando uma linda corrente de luz que se conecta aos nossos amigos espirituais que nos acompanham aqui nessa noite abençoada.
E nessa conexão maravilhosa, em agradecimento nós oramos. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis entregue às tentações, mas livrai-nos de todo o mal, que assim seja. Você respira fundo mais uma vez. Enche o peito de ar e solta. Transmitindo essa energia boa. Então você vai retornando ao seu corpo agora, tranquilo e calmamente. Percebendo agora seus membros, pernas e braços. O peso que o seu corpo faz onde está sentado, sentada. Você respira. E quando for confortável para você, você pode abrir os olhos. Muito bem. Estamos irradiados e prontos para recomeçar, retomar nossa aula abençoada. Sejam muito bem-vindos. Nesse primeiro momento, agora eu quero ouvir vocês. Quem fez o exercício, chegou a hora da verdade. Eu viciei nesse exercício. Que legal. Conta pra mim. Já que você falou que viciou, conta pra mim como foi. Eu acordei hoje 3 horas da manhã e coloquei, não conseguia dormir mais, com dor de cabeça, pus, e eu só sei que eu não fui até o fim. Eu desmaiei de novo um pouco. Foi até assim, mais ou menos. E 2 dias. Que legal. Tá sendo muito bom. E como foi a sensação? Aí eu tinha lido em outro site, em outro vídeo, eu tinha lido que se eu puxar o ar do chakra abaixo, né, com esse sacro, né, se eu for puxando assim, aí dá uma sensação assim, até chegar aqui em cima, e assim eu fui fazendo, sabe? Não, mas dá um êxtase na gente assim, é muito gostoso. É muito legal, né? É muito significante. Você faz a conexão, né, do coronário, que está na cabeça, com o básico, que básico. Um pega as energias mais materiais da Terra, né, vem da Terra, no outro, do alto, da espiritualidade. De baixo para cima. Legal, aí, ó. Aprofundando ainda na técnica, que maravilha. Quem mais gostaria de compartilhar? Eu fiz também. Você fez, Henrique? Eu fiz. Revigorante, um dia bem diferente, né? Que legal. Fazendo todo dia também. Agora estou arrumando tempo na hora do almoço para me fazer. Ah, que massa! Não tinha tempo, não. Agora eu faço na hora do almoço, cara. Que legal. Faço à noite e na hora do almoço, 2 vezes por dia. Toda hora eu quero fazer isso. É viciante, né? Ó, o Cláudio ali falou no chat que ele e a Pâmela também fizeram. Quer comentar alguma coisa, Pâmela? Cláudio? Vocês querem comentar como foi a experiência durante a semana? Eu gostei, assim, eu medito sempre, né? Mas a irradiação é uma coisa muito tranquila, né? Muito gostosa. Aí a gente entrou lá no vídeo do YouTube lá que você faz e foi muito bom. Eu gostei muito. Inclusive, o Cláudio está fazendo, coisa que ele não faz. Mas, Wellington, eu ainda não consigo parar muito meu pensamento fixado na radiação, não. O meu pensamento gira a 1000 por hora, então, assim, ainda não consigo fazer concentração ainda, eu acho necessário ainda não. Ainda tem essa dificuldade ainda. Excelente você ter comentado isso, Cláudio, porque é normal, tá? Isso é normal. Para quem está começando, é um exercício que você vai fazer, porque realmente é muito fácil o nosso pensamento devagar. É muito mais fácil ele devagar do que ele concentrar. Então, esse exercício, além de te permitir
reequilibrar as energias, vai te ajudar a educar os seus pensamentos. Então, é um processo, sabe? Deixa eu pôr até a câmera aqui. É um processo que você vai fazendo aos poucos e você vai educando o seu pensamento, fazendo com que você, cada vez que você praticar, você vai conseguir direcionar mais o seu pensamento e devagar menos, até chegar num ponto em que você consiga fazer 100%. É exercício. Tudo na vida é exercício, gente. É prática. Entendeu? Uhum. A gente tem que aprender sem o vídeo. Eu aprendo com o vídeo, né? Eu vou ter que aprender sem o vídeo, porque uma hora eu vou precisar sem o vídeo. Talvez se concentre sem o vídeo, pensando que você fala, mas sem estar te escutando. Vou tentar fazer assim. Vou dar mais um tempo, né? Porque agora eu ainda estou... Isso. A dica é, por enquanto vocês vão fazer concentrando, ouvindo lá o guia que tem o áudio, que vai ajudar vocês. Com o tempo, vocês já não vão precisar mais. Gente, eu irradio toda hora. Eu estou trabalhando, eu vejo que a sintonia não está legal, eu irradio. Eu irradio abraçando. Imagina você abraçar irradiando. O abraço já é bom. Agora imagina você abraçar irradiando. A gente fez esse teste quinta-feira, fiz com os médios, no final do trabalho. Foi maravilhoso. Né, Marcelo? Foi. Fala, então, digamos, essa voz, eu achava para mim, você quer, que eu não estava concentrado. Mas ficou uma voz assim, comunicando com você, entendeu? Então eu estava achando mesmo que eu quero concentrar, entendeu? Então, quer dizer que faz parte do... Não, a voz que eu estou falando é o áudio que eu gravei Não, digo do assim, YouTube. eu tenho isso comigo. O senhor escuta uma voz falando? Não, eu já falei com você antes. Seu amiguinho, né? Eu não sei. Então, parece que ele vem, entendeu? Seu amiguinho. Normal. Porque nessa hora, você está concentrando. Você está mudando sua vibração. Ali é a hora que você mais vai ouvir. Quem tem facilidade para ouvir os espíritos, seu anjo da guarda, os amigos espirituais, nessa hora que você irradia, você está jogando a sua vibração lá em cima. É a hora que você vai mais escutar. É a hora que você vai mais escutar. Porque você está elevando sua vibração no nível deles, entendeu? Eu vou dizer para você, né? Semana passada eu comecei e começou a me chamar a atenção. Jesus amado. Não, eu cheguei ao entendimento da razão dele. De ficar preocupado com o que eu tenho que fazer. Você tem que fazer, calma, espera o momento exato e não preocupa com aquilo que você tem que fazer. Preocupa com o que você vai fazer. No momento que você for fazer, né? No momento que você estiver lá. Eu disse que eu estou perdendo tempo, me preocupando, eu estou maltratando eu mesmo. Sim. Está sendo ansioso. Sendo ansioso. Essa ansiedade. Então, ele tem esse papinho, sabe? Que eu gosto de falar, né? E eu vou entender mais ou menos depois. O senhor, tá vendo? O senhor está fazendo uma conexão mais próxima do seu anjo guardião aí, ó. Ouvindo ele mais perto. Se eu ouvisse ele, meu senhor, eu ficava mais feliz que tinha. Em vez de pensar assim, pensa assim, obrigado, meu Deus, por eu conseguir ouvir ele, claramente. Escutar os conselhos, Tem muita né? gente que não ouve. Eu nem sonho. Não, eu tenho essa O senhor está ouvindo coisas boas? Não, se eu ouvisse, obedecesse ele, obedecesse. O senhor era mais feliz. Não. O senhor está sendo um menino desobediente. Aí eu te pergunto, o que te impede de obedecer? A falta de conhecimento que eu não tinha. Você está falando antes. Antes. Agora é mais fácil obedecer. Agora não, agora eu comecei a entender. Isso. Ótimo. Fala, Ribeiro. Não, eu quero saber se é normal. Quando eu estou fazendo aqui ou lá em casa, eu não consigo parar. Começa Lacrimejar? Lacrimejar, escorrer. É? É normal isso?
Deve ser. Pode ser. Sabe o que é? Não consigo parar. É porque assim, tem... mas aí é ectoplasma, né? Não. O ectoplasma, ele é fluídico. É uma energia fluídica. Porque quando a gente está num ambiente, por exemplo, que a gente começa a tocar muito, de ficar abrindo a boca, começa a lacrimejar. Isso. Aí é atuação de ectoplasma. Ali é uma alteração energética que está acontecendo. Que aí você começa a abrir a boca e o fato de bocejar promove a produção de lágrima, né? E você começa a lacrimejar. Você boceja muito na hora? Então é por isso. É por causa do bocejo. Aqui eu acho que foi umas 30 vezes. Só hoje. Essa indução do sono, ela tem um lado positivo e tem um lado negativo. Jesus fala só positivo. Eu falei para ele, você vai fazer, eu vou fazer com você hoje, pra você fazer direitinho. Você fica sentadinho, não é para deitar. Fica sentado. Porque senão você dorme e não faz nada. Essa questão do sono aí de ter um lado positivo e negativo, né? Às vezes, quando eu comecei a desenvolver, eu sentia muito sono. Eu pegava para estudar, não dava um sono, mas me dava um sono. Esse é o lado negativo. É o lado negativo, porque eles não querem que você tenha um esclarecimento, né? Sabe por quê? Porque você tem um esclarecimento, você afasta. Os obsessores que estão conectados a você, não pense que você não tem obsessor, tá? Todos nós temos. E muito, né? E muito. Nós carregamos uma galera, todos nós, tá? Nós somos imperfeitos e, naturalmente, carregamos aqueles que nos acompanham e que vibram nessa mesma imperfeição, nesse mesmo nível que nós. Daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. Então, quando você quer melhorar, eles não querem deixar. E uma das formas de te impedir é te provocar o sono, aí você começa a bocejar, aí você vai numa palestra, você dorme, justamente para te tirar a atenção daquilo que vai te fazer melhorar. Gente, vocês veem que é normal com todo mundo. Quando eu estou preparando aula, vocês não acreditam o sono que me dá. O sono absurdo quando eu preparo a aula na segunda-feira à noite. Cara, eu vou comprar um energético agora, preparar a aula tomando energético. Porque eles fazem isso para atrapalhar mesmo, tá? É para te atrapalhar. Eu já fiz uma experiência. Saí daqui, cheguei lá para fazer tudo que você tem explicado. Cara, na hora você começa a dar sono. Daqui a pouco, dá uma vontade de ligar o computador do nada para jogar poker. As intenções negativas. Daí acaba sono, acaba tudo, daí fica lá. Aí não dorme, né? Aí fica tomando umas e outras. Ixi, tá explicado por que vai jogar poker. Toma um. Mas não é porque eu quero jogar, parece que fica... Mas você tem que lutar contra. Mas é difícil, hein? Mas quando, por exemplo, você vai receber um tratamento, a pessoa vai, sei lá, te dar um passo até a distância, quando você está precisando, e você entra, te dá aquele sono que você dorme. É porque você está sendo auxiliado no tratamento, recebendo uma... O tratamento pode ser positivo. O tratamento você pode estar sendo levado para algum lugar no plano espiritual para receber um tratamento. Comigo, muitas vezes, minha mãe, ela é médium lá na cidade, aí quando eu estava mal, assim, muitas vezes ela, de lá mesmo me ajudava, me auxiliava. E aí eu começava, me dava um sono, eu dormia, que eu não via, só que eu acordava bem. Então, aí já é positivo. Aí já é o contrário. Parecia que tinha tirado, assim, sabe? Aí já é o contrário. Como ela está conectando em você, a espiritualidade está te desdobrando para você receber o tratamento. Você está sendo levado para um lugar para receber esse tratamento. A gente nunca vai saber, a gente sabe ao certo se foi positivo ou não, conforme a gente também sente a corda, né, naquele momento. Como você se sente, você vai estar se sentindo pesado ou leve, você vai saber. E quando é alguma coisa, se é para te atrapalhar, concentrar em algo que você precisa concentrar, é porque é para atrapalhar mesmo, negativo. Mas se é um tratamento, às vezes, é bom, porque você entra em desdobramento. E aí eles fazem o tratamento diretamente no seu perispírito, em desdobramento. E é normal. Eu estou mexendo a casa do lugar ali. E quando você, digamos, eu também tenho isso. Também estou assim, do nada, tá? Assim, quando a noitinha vai ser demais, me dá. Agora, eu quero saber com você. E às vezes acordo de madrugada, do nada, com medo.
Aquele... Com medo? É. Pode ser que o senhor está sentindo uma influência de algum obsessor, entendeu? Que quer te assustar. Já me aconteceu também levantar, dar aquela alegria, abrir a janela, olhar as estrelas, né? Ficar com aquela alegria por dentro. Esse aí eu acho que era bom. É bom. É só você prestar atenção no que você está sentindo. Você vai saber. Pode acordar o sentimento. Então, fica à vontade se quiser sentar nas cadeiras. Com o peso do corpo, não é bom. Exatamente. Pessoal da internet, alguém quer comentar alguma coisa? Fez o exercício? Teve alguma experiência? Tem alguma dúvida? Alguém quer comentar? Wellington. Oi. Gisele. Diga. Não, é porque assim, eu costumo meditar sempre, faço essa irradiação, e às vezes acontece de eu sentir o meu espírito girar. Assim, eu costumo fazer mais ou sentada ou deitada, e é como se eu saísse do corpo e começasse a girar, não sei. Na posição que eu tô assim, é como se eu estivesse girando em cima do meu corpo. E o que você sente quando você passa por isso? É uma sensação muito prazerosa, muito gostosa, assim, de leveza mesmo, como se eu estivesse flutuando. Assim. Você sabe por que isso acontece? Vou explicar para todo mundo aqui, que a gente vai falar sobre isso mais para frente também. Existem duas formas de você desdobrar, ou seja, o seu perispírito sai do corpo mesmo. Uma delas é o sono. Quando você está dormindo, você entra em desdobramento. A segunda forma é quando você entra num estado alterado de consciência. Esse estado alterado de consciência pode ser através da meditação, através da hipnose. Então, às vezes, você muda seu estado de consciência e ali você tem mais facilidade de desdobrar, assim como no sono. Como a irradiação é um tipo de meditação, então naquele momento você está meditando, né? Porque tem a respiração, tem a concentração, você está irradiando, está meditando ao mesmo tempo. E ali você desdobra. Isso que você sente é porque você percebe esse desdobramento por algum motivo, talvez justamente porque você se sente bem, você fica girando, né? Alguma coisa te faz girar. E se te dá essa sensação boa, é esse estado de êxtase, até que a Cláudia falou, que a gente sente quando a gente está nesse outro nível de consciência. Quando eu falei hipnose aqui, gente, não se assustem, tá? A hipnose é uma coisa mais fácil, você entrar em hipnose é a coisa mais fácil. Por exemplo, quando você está muito concentrado em algo, focado 100% em algo, e você desliga do resto, isso é um estado hipnótico. Sabe a mãe quando está assistindo novela? E aí o filho fica, mãe, ela não ouve. Aquilo ela está hipnotizada. Sabe quando você pega o carro e vai dirigindo, aí você quer ir num lugar, quando você vê que você está no outro lugar, no trabalho, você está hipnotizado. Você desfocou ali, você saiu, perdeu um pouco da consciência. Então a hipnose é muito mais simples de acontecer do que a gente pensa. Tá? Inclusive, Ribeiro, os obsessores usam da hipnose para nos manipular. Aconteceu hoje. Eles nos hipnotizam. Eu saí para pegar a menina, para ir lá na casa dela para levar na escola. Quando eu vi, eu estava na frente da escola. Foi ao contrário, eu dei para ir buscar. Tá vendo? É um estado de hipnose. Quando você foca demais numa coisa, desfoca do resto, isso é estado de hipnose. Tá? Então, toda vez que você está num estado alterado de consciência, você pode entrar em desdobramento, isso é normal. Diga. Eu vou falar assim, desde lá tem esse estado que os obsessores usam na hipnose. Sim. Tem 3 episódios que assim, acontece frequentemente. Um, eu pedi para a espiritualidade para tirar de mim. Que foi eu vi a morte de 2 amigos meus em sonho. E passou 7 dias que eles morreram do jeitinho que eu vi. Mas eu não falei com eles, que eu achei que era um sonho. Foi onde eu comecei a buscar espiritualidade por causa disso. Aí eu pedi que eu não queria ficar vendo. E super interessante que quando pessoas próximas de mim eu ia falecer, me dava um estado de tristeza tão grande. E aí eu comecei a identificar. Eu falei, alguém vai
vai passar para o outro lado. E acontecia. Uhum. Enfim, outra coisa. Sobre esse estado de sair do corpo, acontecia muito comigo de estar dormindo e eu ver meu corpo, eu olhava para o meu corpo, mas a maioria das vezes eu começava em brigas dentro do meu próprio quarto com alguma coisa negativa. Antes eu tinha medo, mas eu olhava, via meu corpo e aí eu começava, sabe, a fazer oração, conversar com alguma coisa que eu não via. E engraçado, eu comecei a ter um pouco de entendimento que realmente aquilo ali estava acontecendo, e aí eu voltava, e quando eu deitava, eu levantava, abria o olho, é diferente o despertar. Isso. Eu abri o olho e sentava. Isso. E é isso. Esse desdobramento... Sobre dormir, acontecia muito comigo de dormir e abrir os olhos e não conseguir, a paralisia do sono. Sei. Eu tinha muito normal. É muito ruim, mas aí eu comecei a ter força de lutar contra aquilo ali, sabe? Sabe qual é a melhor ferramenta para sair desse estado? Para sair da briga, para sair da paralisia do sono? Oração. Eu aprendi a fazer isso. Quando eu fico tão desesperada, a gente fica desesperada para conversar, para falar, mas aí eu conecto com o meu ser e começo a fazer a oração no meu interior ali. Aí eu levanto. Pronto, aí você desconecta dos obsessores. E sobre eu estar deitada e ver eu levantando, olhar, ver meu filho do meu lado, era muito estranho. E aí eu tinha medo daquilo ali, eu tentava proteger ele, e aí agora não. Quando acontece isso, eu começo não tenho medo, sabe? Eu enfrento o que está ali em volta. Excelente. Você enfrenta porque agora você tem um conhecimento para lidar com isso, né? Melhor forma. Mas é uma experiência muito boa. Com certeza. A oração tem que ser... Pode ser mentalmente ou não? Tem que... É mentalmente, né? Tudo é na mente. Porque eu vi uma conversa que diz que os espíritos baixos, eles não ouvem, Toda conexão mediúnica é mente. Então eu posso rezar... Qual é a sua essência? Quem é você? Você não é o espírito? É isso aí, O que é o seu espírito? O seu pensamento. Né? A definição lá é individualização do princípio inteligente. A definição de Kardec, né, dos espíritos com relação ao que é o espírito. A individualização do princípio inteligente. Ou seja, seu eu. Então, quando você ora, você com você mesmo, você sai da sintonia. Nós vamos falar muito sobre isso hoje. Sai daquela sintonia, então você desconecta. Eles não têm que ouvir. Eles não precisam ouvir nada. A questão é você sair daquela vibração que você está, daquela frequência que você está. Entendeu? E a oração te faz elevar a sua frequência, desconectando deles automaticamente. Então, agora eu ia entrar na experiência. E quando chama? Quando chama? Quando chama o seu nome? Não, eu já sei. Quando chama pelo meu nome mesmo, visito para parecer isso da minha família mesmo. Agora, quando é do trecho, ô Lucas, você tá? Eles falaram que não é bom responder, né? Isso depende, seu Lu. Não, mas isso aí que nós estamos... Quando chama assim... Nunca chamaram vocês, não? Já, normal. Você ouve. Pode ser um espírito inferior. Eu respondi demais. Eu também. Pode ser um espírito inferior, pode ser um espírito superior, pode ser qualquer tipo, seu Lu. Pode ter uma vez, sabe? Antiga. Era uma mulher, uma criancinha. Entendeu? Eu tenho isso também, sabe? Só que eu vejo mais ou menos assim, na minha mente. Se é um homem, se é uma mulher. Na mente mesmo. Aí ela pegou assim, eu falei, claro, como é que você está? Está bem ou mal? Cacei, né? Mas a voz feminina, aí cacei, abri a voz, saí lá para fora, não vi mais ninguém. Seu Lu, o senhor percebeu que o senhor é médium audiente? O senhor tem a mediunidade da audição. Não, mas acontece o seguinte, o senhor ouve. A sua mediunidade é essa. Até uma vez eles acharam que eu estava ouvindo. Isso é normal também. Nós estávamos num reunião de um. Vamos agora encerrar tudo mais. Eu comecei, pá! Eles começaram a olhar para mim. Aí ninguém falou assim, pá, tem uma identidade, está pedindo, quer comunicar. Ficou olhando para mim, como é que você está vendo? Ela está pedindo.
Aí ele pensou que era eu. Não, é aquela senhora lá, que era a médica, né? Aí ficou assim, de repente, aí já deu... Aí começou, aí ela recebeu a conexão e fez. Aí, menino, eu achei errado o que o mentor lá essa. Ele pediu 3 audiências, que falou o nome dele, todo mundo conhecia ele conhecia até o caos. Olha bem certo. Ele encontrou com o Ciclano lá. Entendeu? Explicou tudinho. Quando eu cheguei e tal, mas nós já sabíamos dos casos anteriores deles. Agora eu quero 3 sessões. Aí eu falei, ô, São Antônio, que já apareceu aqui no lugar, Antônio, vamos fazer as 3 que ele está pedindo. Aí na segunda, ele veio de novo. Aí ele explicou que estava entrando assim, digamos, eu entendi, uma turma de amigos dele lá que ele encontrou, fazendo a paz, tentando fazer a paz com os dois. Ah, tentando se perdoar. Nós não vamos fazer a terceira mais, nós estamos aqui para aprender. O homem deu esse caso até o final. Caridade não pode se negar, né? Não pode se negar a caridade. Agora, eu acho que não é caridade. Mas se essa era a forma que ele tinha de conseguir... Não, mas digamos assim, tem muitos que falam assim que o médico está fazendo uma caridade para ele. Não. Eu, para mim, estão dando lição para nós não cair naquele erro, entendeu? Então, eles que estão servindo nós. Estão jogando, não, certo? Nem sempre. Não, tá, só. Porque vamos supor, ele traz aquele recado que está acontecendo, é que nós não conhecemos. Então, como se diz, não faça isso que eu fiz. Sim. Sim, você aprender com o exemplo. Aprender com o exemplo. Mesmo, uma coisa que eu ia falar para vocês, que acabei esquecendo, você falou da questão de você ter uma premonição, né, do que vai acontecer e tal. Também é muito normal, tá? Pode acontecer através da segunda vista, chamado de segunda vista, quando você vai e já tem uma noção do que pode acontecer no futuro. Que foi várias coisas assim, que aconteceram na minha vida. Mas essas de morte, eu pedi para... Pode ser aviso, entendeu? Pode ser aviso que a espiritualidade te passa, você consegue receber. Essa premonição que a própria pessoa fala a morte dela antes de morrer. A pessoa já sabe, encarnar, né? Isso aí aconteceu. O rapaz, ele capotou o carro, né? Quebrou o pescoço e tal. Ele contou para a mãe meses anteriormente que tinha sonhado o sonho que aconteceu com ele no desencarne dele. Ele contou para a mãe ele viu a morte dele. Ele viu uns meses atrás. E aconteceu do jeito que ele falou no áudio, cara. Foi igual no áudio, não. Deixa eu fazer uma pergunta rapidinho. Por que eu, assim, desde mais nova, eu sempre vou eu ia em sonhos para lugares muito tenebrosos, mas eu estava sempre ajudando. Sabe assim, eu chegava e estava sempre conversando com uma pessoa chorando, eu sentia aquela energia. Então, aí eu fui entender que eu estava indo num umbral. Mas não só lá, eu já fui para vários lugares e uma vez eu fui para um lugar que uma mulher falou para mim assim, seu lugar não é aqui. Isso é normal, a gente vai para ajudar. Mas isso não depende, qualquer pessoa que pode ir para esse lugar ajudar, ela não precisa... Qualquer pessoa. Não tem permissão para lembrar. Qualquer pessoa. Todos nós desdobramos. Depois a gente vai falar muito sobre sono. Todos nós desdobramos. E às vezes a gente está ajudando, às vezes a gente está sendo prejudicado, a gente é sequestrado. Existem várias situações. Geise. Tem médico que já está bem assim, evoluído, tem consciência e vai no sonho de fato por ajudar, né? Quando essa porta está caindo no lugar, você toma que susto. Aí tem uns médicos que conseguem lembrar. A maioria das pessoas não lembra, né? Geise, você ia falar, você levantou a mão. É o Hélio, né? Fala, Hélio. Isso, Hélio. Boa noite. Aqui eu tenho uma dúvida. Aqui eu fiz meditação. É o seguinte, no início eu tive um pouco de dificuldade. Como o colega falou aí, é que estava vindo muito pensamento na minha cabeça. Pensava numa coisa, pensava em outra. Não estava conseguindo concentrar. Depois eu consegui. Aí veio ter uma sensação boa assim, mas senti um leve formigamento no corpo. Bem de levezinho, gostoso assim. É normal? O que significa isso? Super normal.
Lembra que eu falei? A mente e o corpo são um sistema só. Então, o que acontece com um, reflete no outro. Então, se você está entrando num outro estágio de vibração, né, com a irradiação, pode acontecer do corpo ter algumas sensações. Isso é super normal. E até mesmo pela respiração, tá? Às vezes você faz uma respiração mais profunda, diferente do que você já está acostumado, ou seja, você tem uma concentração maior de oxigênio no corpo. E essa concentração maior de oxigênio do corpo promove essa formigação aí, esse formigamento. É normal, muito normal. E aí com você eu falo a mesma coisa que eu falei para o Cláudio. Aos poucos você vai educando seu pensamento, você vai conseguindo concentrar melhor, conforme você for praticando. É igual andar de bicicleta, sabe? No começo você não dá conta, você treme, você custa equilibrar, depois você faz com a mão nas costas. Certinho? Certinho. Isso aí. Valeu. Mais uma só para mim ficar mais fala. Digamos assim, eu tinha, e eu me sentia muito feliz. Estava assim, às vezes, em qualquer lugar, me dá a bola branca, sabe? E quando eu via ela, podia, como eu acho que se eu visse ela na época, pensasse jogar na loteria, eu acho que acertar. Me crescia aquela alegria por dentro. Sensação boa? Não, entendendo? Aí eu comecei, sabe? Até que um belo dia ela veio, eu não estava sozinho, lá. Comecei a subir na cama de Esse é o Lu. Não, você me enganou, hoje eu já tenho umas coisas. Se eu vou falar. Subia para um lado e para outro. Mas não pega nem, né? Não, parceiro. Aí, um belo de passar uns 3 dias, eu me sinto até hoje só. Eu deitado na cama, olhei assim para o canto, ela foi. Ela com 5 minutos, nós dois encarados um com o outro, né? Nunca mais ela ouvia. Foi embora. Aí eu perdi minha amiga. Perdi essa amiga. Cíntia, você quer falar? Pode falar. Será que você pode explicar ou não, né? É sua mediunidade, seu. Sua mediunidade. Você percebe, vê, ouve. Eu conversei com ela, você já falou para mim? Olha, eu não sei o que eu vou fazer com você. Não sei. Você quer tudo de uma vez? Por favor, espera um tempo. Eu queria saber o nome dela. Aí, quer tudo de uma vez, seu. Não, mas quem é você? Intimidade que é querer saber o nome dela. Eles não gostam de falar. Você parece para mim xingador. Eles não gostam de falar, não. Eles não gostam de revelar. O espírito superior não gosta de falar. Mas vamos estudar também sobre isso. Cíntia, você quer falar? Você levantou sua mão? Oi, ué. Olá. Isso. E eu estava fazendo à noite, né? Depois que os meninos dormiam, eu comecei a fazer. Abre sua câmera para a gente te ver. Abre sua câmera para a gente te ver. Pronto. Aí eu estava fazendo à noite, depois que as minhas meninas dormiam, né? Só que aí vinha um sono, assim, muito forte, que eu não conseguia controlar. Aí eu peguei e mudei a tática, comecei a fazer no horário de almoço também, no meu trabalho, né? E melhorou bastante. Nesse período que eu estava aguardando para poder falar, os colegas foram falando algumas coisas que eu... Sim, tem dúvida também, a questão de escutar alguém. Aí, eu estava aguardando. Eu estava aguardando para falar, e o colega falou, né, que escuta alguém chamando, né, a questão, às vezes eu acordo, assim, de madrugada, um medo, assim, parece que tem alguém me observando, ou muito próximo de mim, assim, sabe, presença muito forte. E aí eu tenho uma filha de 8 anos, né, que ela, inclusive eu comecei no centro, assim, quando eu conheci aí para poder fazer um tratamento com ela, e ela fala, mamãe, eu tô vendo uma turminha, né? Ela fala que vê o pessoal aqui em casa. Aí eu sinto medo. Aí ela fala, mamãe, não precisa ter medo, porque
não está só um, tem um monte. Aí eu falo, não, mas quem mais está? Aí ela falou assim, não, mas não precisa ter medo, porque Jesus está aqui conosco também, sei o que, todo mundo vestido de anjo, sabe? Mas eu sinto assim, e a questão dos vultos também. Eu vejo muito vulto, assim, principalmente criança. E esses dias, uma semana passada, sexta ou sábado, eu sonhei que eu estava num lugar assim, que era um galpão, tinha muita gente, e eu estava dando passe. E aí tinha um rapaz que era para eu dar um passe nele, só que eu estava com medo dele, porque ele estava muito esquisito, assim, mal vestido, drogado, e eu falava assim, nele eu não vou dar passe, não. Aí o pessoal que estava lá, tipo, acompanhando também no passe, falava assim, não, mas você lembra do Chico? Porque o Chico, todo mundo que chegava, ele atendia. Então, a gente tem que dar o passe em todo mundo, sabe? E aí eu fico com essas questões, assim, fico com medo também, porque a gente, né, não tem muito conhecimento, né? Mas ao longo que você foi explicando aí para o pessoal que está aí presencialmente, eu fui entendendo também um pouco mais. É isso mesmo. Isso é só a mediunidade. Você percebe, você vê, você sente. É a sua mediunidade. E conforme agora a gente vai estudando e vai entendendo os processos, você vai ver que isso vai ficando mais tranquilo. E você, aos poucos, vai começar a perder esse medo. Porque com o conhecimento, a gente vai sabendo o que fazer. Então, ao longo dos estudos, você vai ver que a sua mediunidade vai aumentar a sensibilidade, você vai perceber mais, porém você vai ficar mais segura, porque você já vai saber o que fazer. Você vai ter conhecimento para lidar com isso, tá? Normal. Bom, pessoal, vamos continuar então aqui, né? Senão a gente fica só batendo papo. Muito bem. Ótimo, excelente vocês estarem praticando. Vamos continuar, seu Hugo? Rapidinho. Vai. Eu ir no velório. O quê? Como é que é? Carregá-lo lá em cima. O morto? O morto. Primeiro ficar sentado. Pode ser que o senhor esteja vendo pelo espírito dele. Não, mas se eu chegar, entendeu? Eu falo sério, né, para os outros, né? Eu chego, Tá vendo? O senhor tem uma mediunidade muito forte. Ele está mandando a mim o quê? O que você quer? Deus me livre. Meu vaso. Só para matar ele de preocupação. Eu fui no velório que o cadáver manifestou no momento. Eu não vou para aquele buraco. Vocês não vão me levar. A noite toda. Vixe, tá? Bom, pessoal, continuando aqui, né? A gente terminou na aula passada falando exatamente sobre essa questão dos padrões vibratórios. Lembra? Ou seja, né? A mente. Quem somos nós, espíritos? O que é o espírito? É a nossa essência. Se você for para dentro de si mesmo, você vai se encontrar com o seu eu. O que é o seu eu? O seu pensamento. O pensamento é seu espírito, entende? A inteligência. Então, toda energia que você emana através do pensamento, essa energia, ela propaga em forma de ondas. Aí a gente aprendeu que as ondas vibram em frequências baixas, frequências mais altas, dependendo do que estamos sentindo e pensando, né? Então, essa emanação mental é capaz de, através da frequência dessas ondas, das energias do nosso pensamento, né, fazer conexão com quem estiver à nossa volta. Se eu estou vibrando numa frequência baixa, quais são os sentimentos que geralmente são de frequência baixa? Vocês lembram? Tristeza, melancolia, raiva. Isso, tristeza, raiva, medo, melancolia, remorso, angústia, isso tudo são frequências baixas. Se você estiver nessa sintonia, você vai se conectar a pensamentos similares. Você vai perceber pessoas que estão nessa mesma frequência que você, independente se elas estão encarnadas ou não. Tá? O pensamento não tem esse limite do corpo, né? Um detalhe importante, gente, quem gera o pensamento?
Quem gera o pensamento? O espírito. É o cérebro? Não, o cérebro é apenas o condutor. Quem gera o pensamento é o espírito, é a mente, tá? O pensamento surge da nossa mente, que é o nosso espírito. E o cérebro, ele é apenas o condutor disso. É o veículo que conduz esses pensamentos, direcionando essas energias para o nosso próprio corpo. E, por exemplo, se eu quero falar alguma coisa, eu penso em falar. Então, eu gerei aquele pensamento na minha mente. Aí o meu cérebro capta esse pensamento e transforma em estímulos elétricos que, através desses estímulos, provocam os músculos da minha glote, da minha garganta, e eu falo. Percebeu o caminho aí? É a mente que gera o pensamento. O cérebro apenas conduz, tá? Não só para a gente lembrar. E outra coisa que a gente falou também, muito importante, que eu quero ressaltar. Lembra naquele vídeo que aquele pesquisador, Dr. Masaru Emoto, pesquisou sobre a água, que a água ela é um excelente condutor, que ela capta as energias do ambiente, porque ela é um dos maiores condutores que existe. Só vou te lembrar que o seu corpo é 70% água, tá? Ou seja, o primeiro que capta as suas energias de pensamento e as que estão à sua volta é o seu corpo, que é 70% água. Então, muito cuidado com o que você alimenta na mente, que vai propagar para o seu corpo físico. Eu já falei, mente, corpo, sistema único. Espírito e corpo. Espírito, mente e corpo. Um sistema só. O que acontece num reflete no outro. Tá? Isso é muito importante. Então, essa questão da frequência, o padrão, por que padrão? Que é algo que repete. Padrão é algo que repete. Então, se você está mantendo aquele pensamento negativo, por exemplo, você está naquele padrão de frequência baixa. Então, você vai se conectar com quem está nesse padrão. Por que na irradiação, igual o Solô falou, eu escutei meu anjo guardião, eu percebi que eu saí do corpo, eu entrei em êxtase. Porque na irradiação, o que você está fazendo? Você está jogando as suas frequências lá em cima. Automaticamente. Por quê? Você não vibra pensando em coisa ruim. Você não irradia coisa ruim. Até porque a dica que eu dei foi, começa pela gratidão, né? Então você vai pensar na gratidão, no amor, vai sentir isso e vai vibrar isso. E é por isso que a sua luz resplandece. Curiosidade. Na terça-feira a gente faz a desobsessão logo após o curso, né? Um dos mentores espirituais no final do trabalho se manifestou e disse que foi a coisa mais linda a irradiação que a gente fez aqui. Que isso aqui estava tudo iluminado. A gente iluminou a casa e a vizinhança inteira irradiando. E até pediu para a gente fazer isso todo final do curso, para já preparar o trabalho. Então, isso é muito importante. Quando a gente irradiou, lembra que a gente irradiou, fez o exercício? A gente iluminou isso aqui tudo. Ó. Ilumina mesmo, gente. O nosso perispírito vibra e emite luz. Né? Claro. Só uma dúvida que você falou que, aliás, todos nós temos os obsessores, né? Mas esses obsessores só conectam com a gente com frequência baixa ou qualquer frequência? Não, o obsessor, ele vibra em frequências baixas, né? Só baixo, ele é um obsessor, ele está pensando negativo, ele quer vingança, ele quer prejudicar, entende? Então ele está numa frequência baixa. Espera você abaixar para ele te conectar. Isso. Então ele vai, se você não está na frequência dele, ele vai fazer de tudo para você passar uma raivinha. Ele espera. Entendeu? Dá o clique em vocês e fala assim, nossa, por que eu fiz isso? É isso aí. Mas a gente vai falar muito de obsessão. Vocês vão entender claramente. Viver desesperado. Fica desesperado porque entendendo esse processo, gente, imagina, se cada um de nós é uma antena, né? Que está emitindo sinal e recebendo sinal de energia e pensamento. Somos inúmeras inteligências conectadas. Pensa numa rede de conexão. Sabe aqueles desenhos da internet que é um pontinho ligado no outro, assim? É isso. Nós somos essas pequenas usinas ambulantes que nos conectamos o tempo todo, estamos andando conectando, captando energias à nossa volta e também emitindo. Então nós estamos sofrendo a influência do meio e influenciando o meio ao mesmo tempo. Entende? Lembra quando eu falei
uma prova dessa questão de conexão. Você está num lugar, aí tem uma pessoa que está atrás de você te olhando. Instintivamente você olha para a pessoa. Como é que você sabe que ela estava te olhando? Se você está de costas. Por causa dessa conexão. Entendeu? Se os dois estiverem vibrando. Outra muito boa. Você briga com alguém. Aí você fica com aquela questão na sua cabeça. Aquele fulano me paga. Fulano me paga. Aí você tem que sair para ir no açougue. Nossa, eu vou no açougue. Tomara que eu não encontre fulano. O que vai acontecer? Você vai encontrar com ele na certa. Não é? Por quê? Tá os dois vibrando na raiva, um pelo outro. Mesma frequência. E os dois pensando um no outro. Atrai. Encontra. Isso acontece quando você está assim, do nada você lembra de uma pessoa? Pode ser porque a pessoa está... Pode ser. Pode ser. Você está captando o pensamento dela. E quando você está num projeto, olha que legal. Quem aqui já fez projeto em grupo? Todo mundo, né? Na escola você faz muita coisa em grupo, né? Na faculdade. Quando você está elaborando alguma coisa, aí você pensa em algo, alguém fala o que você pensou. Provando que ali tem uma conexão. E que estão vibrando, e por estar vibrando nessa conexão, capta esse pensamento. Quando você está conversando por mensagem, as duas pessoas mandaram a mesma mensagem. Não, cara, eu tinha isso com uma amiga minha, eu achava bizarro. Eu falava, cara, eu tô até com medo. Porque era muito frequente, era sempre. Quando sempre fala junto. Quando fala isso? junto. É estranho. Isso. É essa conexão. Aí a gente entende que as nossas ideias, né, que a gente emite, é que produz, que é a responsável para a nossa existência, que é o nosso espírito, que é o nosso pensamento. Né? Das nossas ideias é a nossa existência que surge. E através dessa energia que a gente projeta pelo pensamento, a gente molda a nossa realidade. Olha que louco isso. Lembra lá do átomo, 99% de energia? Lembra? Você molda a sua realidade. Tem uma fala de Joana de Anjos, está no filme do Divaldo, vocês vão lembrar aquela fala. Não se trata do outro. Você está passando por uma experiência na qual você está moldando a sua própria realidade pelas coisas que você precisa passar e aprender para se tornar melhor. Hoje uma amiga minha disse assim para mim, eu não acredito em nada. Ela vai muito lá na minha sala conversar comigo, sente necessidade. E aí eu falei para ela, falou assim, Deus mandou esse câncer para mim, Deus mandou, eu tenho certeza que eu tô com câncer, Deus mandou. Eu falei, não, Deus não mandou nada, você pediu. Você está sempre de mau humor, você me desculpa, eu sou sua irmã mais velha, você me considera muito, então eu posso falar. Você está sempre de mau humor, você está sempre reclamando da vida, como que você não dá um câncer? Você está sempre triste. Aí vamos lembrar? O corpo é 70% água. O átomo, que é a composição básica do nosso corpo, que é matéria, é 99,9% energia. E você emite pensamento, que é energia. E você só pensa negativo. Só alimenta a sua atmosfera, o seu ambiente com coisas negativas. Como você não adoece? Como que não adoece? Percebe? O pensamento alimenta o corpo alimenta o pensamento. Seu corpo físico. Ou seja, o espírito alimenta o corpo alimenta o espírito. Você vibrando nessa frequência baixa, o que você quer? Você está puxando doença. Tudo é colheita. Tudo é colheita. Você já viu? Bom, a gente aprendeu que Deus é o quê? Deus é a causa primária de todas as coisas. Soberanamente justo e bom, ou seja, ele é a coisa, o ser, a entidade que é mais bondade do que tudo que existe no universo. Aliás, ele é a causa da bondade, que ele é a causa de tudo. Como ele vai querer te castigar? Né? Olha que ignorância que a gente... Como a gente é ignorante, né? Deus está me castigando. Isso é ridículo pensar assim, né? Então, só porque entrou no assunto do câncer, eu já ouvi falar em lugares espíritas que quando a pessoa tem câncer é porque é a última vida dela. Eu acho que não tem nada a ver. Nada a ver. Esse caso, por exemplo, a menina é super angustiada. É a última vida recente, é a mais recente, né? É a última no sentido que é a mais recente, né?
mas que com certeza ela vai precisar de muitas reencarnações para evoluir, ela vai. Eu não lembro, tem alguma relação, eu lembro que eu estudei alguma coisa nesse sentido, que o câncer, né, ele vem exatamente por conta dessa nossa vibração, das nossas dívidas, como uma forma que a gente tem também de purificar, de extirpar aquilo para fora, é isso mesmo? Toda dor que nós passamos, independente de qual tipo, a dor lapida a alma. Nós só reencarnamos por causa dessa chamada dor, porque nós precisamos vivenciar as coisas. A dor é ela que nos faz crescer. Se você fizer uma análise da sua vida, analise os momentos bons que você estava tranquilo e confortável e estava feliz. E os momentos que você estava com dificuldade, sofrendo, desafio. Qual deles você aprendeu mais? Percebe? A gente precisa da dor para crescer, ainda. Um dia, chegará um dia que nós não precisaremos mais da dor. Mas nós estamos no estágio que ainda precisamos. Então, o câncer, assim como qualquer outra doença, qualquer outra provação, é uma forma de lapidar a alma, sim, uma forma de aprendizado. Mas, Wellington, e colheita. A gente está estudando, a gente está tendo a oportunidade. Eu não vejo que a gente tem que sofrer. Eu vejo que a gente tem que pensar positivo, sempre positivo, e saber que dias melhores virão. Então, a gente não vai sentir isso como uma dor. A gente vai sentir até um êxtase. Porque senão, não estou sofrendo. Tem gente que sofre mais que eu. Isso. Tipo assim, sabe? Por isso que eu disse que ainda nós precisamos da dor. Haverá um tempo que não precisaremos. Pode uma almofada porque a gente cair, mas ele deixa eles machucar mesmo, porque eu não prendo. Exatamente. Tem que deixar eles experimentar. Não é que tem que deixar ele cair, mas tem que deixar experimentar, viver. É só assim que a gente aprende. Mesmo porque a gente não vai poder viver para eles. Então. Espera aí que a Cecília levantou a mão lá atrás. Pode falar, Cecília. Tem dor. A dor é inevitável, mas o sofrimento é opcional. Isso. Exatamente. A dor é inevitável. Eu falei nesse sentido. Essa dor é inevitável. Sim. Agora, o sofrimento que nós passamos, o significado que nós damos para a dor é opcional. Ou seja, já ouviu falar do bem sofrer? Vou dar um exemplo. Eu estou doente. E eu estou com uma doença que eu preciso tomar bezetacil. 10 doses de bezetacil. Aquele demônio dói pra caramba, aquele demônio. Só que eu vou lá e tomo o bezetacil, porque eu sei que aquilo vai me trazer a cura. É o bem sofrer. Eu sei que vai doer, mas eu não dou tanta importância assim para a dor que ela vai me causar, porque no final ela vai me trazer a cura. É isso. Né? E aí, falando dessa questão de energia, vibração, me fala qual é a maior necessidade que o ser humano tem depois da necessidade física. Vamos supor, lá, o bebezinho nasce. Claro que ele tem as necessidades físicas, né? Comer, se alimentar e tal. Tirando as físicas mais básicas, qual é a primeira necessidade do ser humano? Não. É um recurso. Um recurso que a gente precisa, assim, um dos primeiros recursos que a gente precisa para viver. Isso. Exatamente. Comunicação. Falando nisso, telepatia, você acredita em telepatia? Existe. Hã? Existe, vai. Seu pensamento é energia. Há 30 anos atrás eu comecei o curso de Rosa Cruz. Eu pertenço à Sociedade Rosa Cruz. Agora parei. Há 30 anos, quando eu comecei, eu conversava com um amigo meu de Curitiba por telepatia. Olha que legal, você conseguia ouvir os pensamentos dele? Que massa. Depois eu parei de estudo. Que top. Que top. Alguns médicos conseguem se comunicar também por pensamento, é possível. Os mundos superiores, a comunicação é assim. E aqui através da mediunidade, né? E que é raro. Telepatia não é a glândula pineal que precisa estar... A glândula pineal está envolvida em tudo. Em tudo que você fala que é mediúnico e energético, tem glândula pineal no meio. Eu ouço muita frequência quando eu tô ansiosa, quando eu tô... Aquelas frequências que tem no YouTube mesmo. Sei. Aquelas frequências, elas resolvem alguma coisa?
é vibração. Então, mas música é vibração que se propaga através de ondas, assim como o seu pensamento, assim como a luz. Com certeza te ajuda. E o seu corpo vai receber essa vibração. A água recebe a vibração. Assim, a minha dúvida era só, tipo assim, será que o que eu estou fazendo ali realmente é para aquilo? Realmente. Se você acreditar e sintonizar com isso, vai dar certo. Então, voltando à questão da comunicação. Lembra que eu falei? Nós somos seres feitos para nos comunicar, para nos conectar. Aliás, a frase certa é essa. Nós somos criados para nos conectar. A nossa essência necessita de conexão. E para fazer a conexão, o que a gente precisa dessa ferramenta, que é a comunicação. Agora, como que a gente comunica? Não é só pela fala. A fala é uma das ferramentas de comunicação. Você se comunica através do seu corpo. Você se comunica através do seu pensamento, da sua fala, às vezes de uma imagem, de um gesto, de um olhar. E também da palavra. Por sinais. Por sinais. E também através da palavra. A palavra falada é uma das formas de comunicação. A mente em si é como a gente está estudando aqui, um para-raio, uma antena que capta e emite. Então a mente foi feita para se comunicar. Sabe que a minha avó ensinava para nós? O olho, a visão, a única a comunicação que não mente. A língua mente, mas o olho, assim, digamos, se você mandar treinar, a maneira da pessoa olhar em você, te diz que está certo. Aquele ditado, né? Os olhos são a porta da alma. Mas tem uns métodos, né, que eu não sei falar qual é como que fala, a origem, que se a pessoa deita a cabeça para um lado e fala alguma coisa, o corpo fala... Por exemplo, a pessoa está mentindo. Se ela olhar para certo lado, ela está pensando como que ela vai fazer a mentira. Se ela olhar para o outro lado, ela já bolou a mentira e está falando. Existem as microexpressões, né? Aquelas pessoas que se especializam nisso. Então, o olho é como se fosse o mouse do computador. Tipo, para onde ele aponta, você está buscando no seu cérebro. Se você tem que calibrar, tá? Não é uma regra, não é uma regra absoluta. Cada pessoa é de um jeito, mas dá para calibrar. Tipo, se você olha para cima e para a direita, você pode estar lembrando, buscando uma memória. Olha para cima e para a esquerda, você está criando. Isso. Olha para baixo e para a esquerda, você está sentindo. Então tem as técnicas aqui que não cabe a gente falar agora, mas tem essas técnicas que o corpo, aliás, a maior forma de expressão é a corporal, tá? Vou dar só um exemplo rapidinho aqui para vocês. Vamos ver se vocês vão acreditar no que eu vou falar. Gente, eu estou muito feliz de estar aqui hoje. Hoje está sendo um dia muito especial para mim. Estou numa energia. Uhul. Vocês acreditaram no que eu falei? O que o meu corpo falou? Foi totalmente contrário. Nosso corpo comunica muito mais do que a nossa fala, tá? Só uma dica. O olhar, a forma. O olhar, o jeito, a expressão corpo. O corpo fala, realmente o corpo fala. Então, por quê? Porque o corpo é essa ligação, mente e corpo. Ele está transmitindo diretamente o que você está pensando. Às vezes, o que você está falando não está. Você está mentindo. Mas o seu corpo está te denunciando, entendeu? Também... Aí os especialistas conseguem captar isso. Mas às vezes também a fala também indica isso. Às vezes a pessoa está falando com você no telefone, do outro lado, ela sabe que você não está bem e sabe quando você está bem demais. Pela voz. A pessoa te liga e fala assim, e aí, tudo bem, fulano? Tudo bem. Falando aí, hoje você está animado, hein? Que animação. Então, tá vendo? Existem várias formas. Oi? Na dança, principalmente. Dança. A dança é uma forma de comunicar. A música é uma forma de comunicar. Aliás, uma música... A música é uma forma, assim... A mais fácil de você entender. É quando você escuta alguém escutando aquelas músicas, um monte falando, nossa, tá apaixonado. Tá apaixonado. A música é uma forma de comunicação. Então, a comunicação é um recurso da alma.
Nós necessitamos da comunicação, certo? Só palavra para as mãos. Italiano, né? Italiano costuma falar muito com gestos. Assim. Bom, entendendo isso, né? Oi, Cristiane, pode falar. Você levantou a mão? Abre seu microfone e fala. Esta questão da música, eu acho que é um exemplo importante, talvez, da gente ressaltar. Existem vários, mas a questão da música, como é uma coisa que, como é uma ferramenta de conexão muito forte, precisa se tomar muito cuidado com o tipo de música, né, que você convive, né? Às vezes a música ela tem um ritmo agradável e tudo mais, mas em termos de palavras, né? Ou entendimento, até mesmo a música inglesa, né? Que a gente às vezes escuta muito, gosta e não sabe o que está sendo falado, né? Então, acho que também é uma questão, assim, de se tomar muito cuidado com o que você que se conecta em relação àquela música, àquela vibração. Então, é um exemplo, né, mais palpável, como outros exemplos existem também, né, programas, filmes, enfim, mas eu acho que a música é uma coisa que está mais em contato com todo mundo. Exatamente, a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente ouve. Pode falar, Karine. Vou aproveitar isso que ela falou da música e comentar da vibração, né? Eu até perguntei lá no grupo. Eu vou dizer que eu não consegui fazer. E a influência foi isso, a música. A música é algo que para mim, assim, depende muito. Então, quando que eu consigo, por exemplo, na aula de terça-feira, né? Eu consegui, foi incrível, mas por quê? Por conta da música. O som da água me ajuda a relaxar e eu vou. E a música que tinha lá não era... Aquela lá não te fez. Não, aquela lá eu tentei. Até olha aí, chegar tá no final. E não deu. Consegui entrar. Não se conectou. Tentei buscar uma outra lá também, não. Aí eu tenho que começar a buscar música que tem o som da água, o pasto, alguma coisa assim que aí eu consigo. Aí senão vai me dando uma tristeza. Outro dia eu fui no dentista e ela tava com uma música. Gente, eu não vi hora de ir embora. Quase que eu falei, você não pode ligar essa música? Que tava me dando um desespero de ouvir. E era uma música orquestrada, mas ela tava me dando uma tristeza tão grande que não tinha hora de acabar aquela música para poder ir embora. Tá vendo tanto que a gente é influenciado e influencia pelos vários canais de comunicação que a gente consegue captar e a música é uma delas. Todo dia lá não tô aguentando mais. Cara, ó, criança, gente, pais, cuidado com o seu filho ouve. Cuidado com o seu filho ouve. Agora, mais do que nunca, entenda que essa questão de vibração, isso é muito importante, é muito forte. Por isso, olha a quantidade de criança que está indo em direção hoje. Olha o tipo, percebam o tipo de música que elas estão ouvindo, o tipo de vídeo que ela está assistindo, qual a influência que ela está tendo. Muito cuidado, né? Muito cuidado. E aí a gente passa a entender o seguinte. Esse processo da comunicação, de irradiação, de emissão de pensamento, de energia, tudo está correlacionado. Então, tudo que você conhece, sua cultura, seus pensamentos, seus conhecimentos, é a partir deles que vai se dar a comunicação. Tá, vamos entender isso. Vamos supor que eu me conecto com o espírito. O espírito, a conexão é pela mente. Tá? Toda conexão mediúnica é mente. Então, o que acontece? O emissor é aquele que quer comunicar. Está emitindo o pensamento dele. Aí eu estou recebendo, né? Que eu sou o receptor. Estou recebendo esse pensamento. Ele vai emitir uma comunicação que está de acordo com o que ele entende, com o que ele vê, com as experiências dele, com o conhecimento dele. Sabe o telefone sem fio? É mais ou menos isso. Eu vou receber aquela informação e eu vou entender ela através dos meus filtros. O que é filtro?
os meus tipos de experiências, conhecimentos, as minhas percepções, os significados que eu dou de cada coisa. Então, é igualzinho o telefone sem fio. Cada um vai entender de acordo com a sua percepção. Cada um tem um jeito de perceber e interpretar o mundo. Então, a mente do médium é esse filtro. A mensagem vai passar por esse filtro. Vamos pensar em termos de luz. Se o pensamento fosse luz, imagina que eu estou com uma lanterna, luz branca, tá? Estou emitindo. E o receptor, que é o médium, que ele recebe e transmite, não é assim? O médium faz isso. Eu coloco uma placa de vidro verde na frente da luz, ou seja, vai receber a luz branca e vai transmitir do outro lado essa luz. Que cor que a luz vai sair do outro lado? Verde. É o filtro. Então, a nossa mente é esse filtro. E ambos vão se comunicar de acordo com essas experiências. Então, ó, quem está falando, fala de acordo com o que ele entende. Quem está recebendo, recebe de acordo com o que ele entende e transmite de acordo com o que ele entende. Não vai falar que o outro... O médium sempre tem influência na comunicação. Não, sempre. Vai falar besteira lá e o sempre vai falar, né? Aí tá. Quanto mais evoluído, educado, preparado é o médium, menor é a influência, a interferência nessa mensagem. Quanto mais despreparado, com menos conhecimento, maior é a influência. Por quê? Quanto mais ele tem conhecimento, mais ele tem o leque para interpretar a mensagem e transmitir. Ele tem base, embasamento, para ele interpretar o que o Espírito está passando para ele transmitir. Se ele tem pouco conhecimento, ele tem pouco entendimento. Então, o que vai acontecer? A chance dele distorcer aquela mensagem é muito maior. Então, quanto mais evoluído o médium, quanto mais conhecimento ele tem, quanto mais preparo ele tem, mais ele consegue transmitir uma mensagem mais clara. Então ele não mais fala, próxima do que ele recebeu. Ele não fala as mesmas palavras que o Espírito está falando. Ele fala o que ele entendeu. Isso. A forma com que ele recebeu aquelas outra coisa, né, Wellington? Igual você falou aí. Mais pra frente a gente vai aprofundar nisso, tá? O que vocês precisam entender agora é isso, que o médium faz uma filtragem, tá? Da comunicação. Não, é sobre assim, o médium também, ele precisa de um estudo, assim, para interpretar melhor o espírito. E outra coisa, o que ele faz ali é de responsabilidade dele. Sim. Entendeu? Ele Total. que é o responsável. Sim. Não é o espírito que ele é corresponsável pela comunicação. Então, digamos, se o espírito, antigamente tem espírito nervoso, tem aqueles homens que viviam, né? Ele vem com um palavrão. E o médico tem condições de, como outro. Toda. O médium educado não deixa o palavrão para frente. Se vem um espírito que quer bater, agredir, falar, xingar, se o médium tem preparação, educação mediúnica, desenvolvimento, ele não deixa. O espírito fica alheio à vontade do médium. Mas isso é quando o médium é consciente. Se é o contrário, se ele não tem a preparação, o espírito faz o que quer. Então, por isso que tem que ter estudo. Então, digamos assim, o consciente já pode fazer, né? Não, é independente, tá? Porque a gente vai estudar sobre isso, senão a gente vai adiantar muito. O médium consciente e o inconsciente tem esses dois tipos. Isso não tem a ver com a filtragem. A filtragem é feita pela condição do médium. Se ele tem uma moral mais elevada ou menos elevada. Quando ele tem a moral mais baixa que a do espírito, o espírito domina. Quando ele tem a moral maior que a do espírito, é ele que domina o espírito. Independente se ele é médium inconsciente ou consciente, mas para frente a gente vai especificar isso, tá? Olha lá, a mente é a base de todas as manifestações mediúnicas. Toda manifestação mediúnica se dá pela mente, mente com mente. Tá? Qualquer manifestação mediúnica, mente com mente. Ah, mas tem a manifestação de efeito físico? Tem. Depois a gente vai falar sobre isso. Mas a conexão é mente, tá? É imprescindível enriquecer o pensamento, incorporando-lhes os tesouros morais e culturais. Por isso que a doutrina espírita
aquele que quer ser espírita de fato, aquele que entende o legado e a importância da mediunidade, o quanto ela é sagrada, ele sabe que ele tem que estar, independente de quanto tempo, ele tem que estar em constante estudo, porque ele tem que estar sempre enriquecendo a sua base, que é o seu pensamento. Ele tem que estar sempre enriquecendo, para ter cada vez mais lastro, base, para poder passar a mensagem de uma forma mais íntegra, mais transparente possível, interferindo o mínimo possível naquela comunicação. Tá? É muito importante. Qualquer médium que se diz médium de verdade, ele precisa estar em constante estudo e desenvolvimento. Médium aqui na Terra, não existe médium perfeito. E está longe de existir. Está longe de existir. Existe o bom médium, mas perfeito não. Tá? Porque a gente sempre tem o que aprender. Ou seja, o desenvolvimento mediúnico está ligado diretamente com o seu desenvolvimento íntimo, moral e intelectual. Quer desenvolver mediunidade? Estuda e pratica. Faz a caridade. É isso que é desenvolver mediunidade. Tá? Tá vendo esse lado? Nosso pensamento, ele propaga em forma de ondas, não é? Aí imagina que você está agitado. Seu pensamento agitado. Imagina se as águas desse lago estiverem agitadas. A água, quando ela está agitada, ela consegue refletir a estrela que está lá no céu, no firmamento? Não. A água, quando está muito agitada, consegue revelar os tesouros que tem lá no fundo do lago? Não. Somente a água serena e branda consegue refletir o que vem do alto e transmitir os tesouros que vêm da alma. Percebe? Uma mente mais serena, uma mente mais educada é que vai conseguir transmitir as coisas belas de Deus, da espiritualidade, e também transmitir as suas coisas boas que tem na alma. Percebe? A mente agitada não consegue, como as águas do lago. Infelizmente, está dando nosso tempo. Mas eu quero fazer uma pergunta para vocês. Peraí, se o senhor não quiser, você vai para a voz, eu quero. Como assim? Senhor, não. Nós temos tempo, senhor. Infelizmente, tem um tempo. Não, mas acontece o seguinte, é isso que eu vou para também. Você sabe o que me aconteceu? A hora que ele chegou aqui e falou, deixa ver, está tudo no lugar, ela teve. Aí, ele disse para mim, lembra aquele dia? Mas aí você aguenta, lembra? Muitas vezes, desde quando eu vim lá da minha casa, que parei aqui, um dia eu falei, gente, eu chego lá em casa, tá lembrado? Emocionado quando eu frequentava, né? Depois foi e parei. Aí teve aqui. Você sabe o que é para mim? Abrir o centro é obrigação nossa. Fechar é eles. Entendeu? E às vezes nós deixamos eles como os outros. Vai lá e fecha. Eu disse mesmo o seguinte: quando nós entramos, tudo bem. Quando nós vamos saindo, a equipe que vem dizer para mim, ela fica nesse corredor, assim, tá vendo? Um de um lado do outro. Conforme nós vamos passando, a sintonia que nós estávamos aqui, nós recebemos um abraço. Daquela equipe está aqui. E quando nós não estamos aí, como estou dormindo, qualquer coisa, eles só falam assim: do jeito que entrou, saiu. É, isso mesmo. Isso mesmo. Depende da nossa vibração. A hora que eu entrei ali, então estávamos nós todos vibrados. Porque eu acho que quando nós chegamos juntos, esse tempo lá dentro, não senti muito. Entendeu? Não, pode ser, eles não gostam de falar que eu falo. Eu não importa, eu até gosto, eu falo. A questão é que nós temos tempo, já estourou o nosso tempo, infelizmente.
Mas é bom demais aprender, né? E eu fico mais feliz de estar aqui com vocês, trocando essa energia com vocês. Fala, Ribeiro. E tem desencarnado aprendendo também. Mais desencarnado. A turma desencarnada é muito maior que a de encarnado. Porque eu estava falando que fica uma fila assim, quando a gente sai. Uma vez. Eu vou comer meu churrasquinho e tomar umas ali, vai uns 10 comigo. Nossa. Vai. Certeza. Pessoal, eu preciso passar um exercício para vocês antes de a gente terminar, tá? Na aula que vem a gente vai falar muito sobre essa questão do bom médium, tá? Da mediunidade em si, das qualidades que carregam, que fazem a gente entender se o médium é bom ou não, tá? A gente vai falar muito sobre mediunidade, por isso eu deixo a pergunta no ar, o que é mediunidade? Era pra gente ter falado isso hoje, não deu tempo, mas eu preciso passar um exercício para vocês, e eu vou dar alguns complementos depois lá no grupo, tá? Deixa eu achar aqui, qual que é, peraí. Deixa eu achar só aqui qual que é o slide. Tinha até um videozinho. Eu vou passar esse vídeo para vocês, porque a gente vai falar sobre gratidão, tá? O exercício é sobre gratidão. Às vezes a gente não sabe por que ou como agradecer. Então, é 2 minutos de vídeo para eu passar o exercício, tá? Presta atenção nesse vídeo aí. Agradeça a Deus por tudo. Depois de melhorar a saúde de um homem de 93 anos no hospital da Itália, foi pedido que pagasse o custo do respirador por um dia e então o idoso chorou. O médico aconselhou não chorar pela conta. E o que esse idoso disse fez os médicos chorarem. O idoso disse: olha, eu não choro pelo dinheiro que tenho que pagar, porque eu posso pagar tudo isso. Eu choro, na verdade, porque respirei o ar de Deus por 93 anos, mas nunca paguei por isso. Preciso de 500 euros para usar o respirador no hospital por um dia. Você sabe quanto devo a Deus? Eu nunca agradeci a Deus por isso antes. As palavras desse homem merecem nossa reflexão. Quando respiramos livremente sem dor nem doença, ninguém leva o ar a sério. Não é verdade? Só quando chegamos ao hospital, podemos saber que até respirar oxigênio com respirador artificial custa dinheiro. Então, agradeça a Deus pelo tempo que você passou, toda a sua vida, porque você consegue respirar livremente. Só agradeça. Agradeça a Deus por tudo. Quer um motivo para você agradecer? Eu vou deixar essa atividade com vocês, tá? A gente fez a irradiação, agora vocês sabem. Continue usando a irradiação. Toda vez que você quer mudar seu estado de espírito, se não está legal, usa a irradiação. É uma ferramenta para o dia a dia, tá? Como eu disse no começo, às vezes agora, no princípio, vai ser mais difícil, vai precisar de uma voz, vai precisar de uma música, algo para te orientar. Depois você faz isso conversando com alguém, você irradia. Você já vai mentalizando, você vai imaginando sua luz, você vai envolvendo a pessoa, você irradia. Então, pratiquem sem moderação a irradiação, tá? E para complementar ainda mais esse processo de melhorar a nossa vibração, a nossa energia, vocês vão praticar gratidão essa semana. Primeiro é uma sugestão de novo hábito. Vigie. Lembra de Jesus? Orar e vigiar? Preste atenção nos seus pensamentos. Toda vez que vier na sua mente um pensamento negativo,
automaticamente busque algo para agradecer. É uma virada de chave absurda, que vocês não têm noção do efeito disso. Você está lá, você está triste, você está chateado, você está com raiva no trânsito. Busca algo na sua memória que aconteceu naquele dia que você pode agradecer. Você muda na hora a vibração. Sua frequência faz assim, de uma vez. E qual que é a atividade em si? Isso é o hábito, é para você fazer o resto da vida. É uma dica para você mudar a sua sintonia. E qual que é a atividade da semana? Quando você, antes de dormir, aí você tem que fazer sentado, tá? E antes da irradiação. Se você dorme, não faz. Pega, para e dá uma pensada no seu dia. O que aconteceu desde a hora que você acordou? E busca pelo menos 3 motivos para você agradecer. Anota. Eu tenho que agradecer porque hoje eu recebi um desconto que veio num boleto que eu não estava esperando. Eu recebi uma ligação de um amigo que eu não vi há muito tempo. Falou comigo, vou agradecer. Eu tinha luz elétrica em casa. Você já agradeceu por isso? Mas quando falta, você reclama, né? Então, assim, todo dia, eu vou mandar no grupo, tá, João? Eu mando essa imagem no grupo lá. Não, beleza. Escreve 3 motivos pelo que você tem que agradecer. Você vai começar a exercitar a gratidão. Tudo na vida é exercício. E você precisa exercitar a gratidão também. Aprender a agradecer mais. Assim, não vou atrapalhar muito tempo, não, mas outra coisa também que você está falando assim, já no assunto, outra coisa também que eu, assim, hoje eu pratico mais, que eu não... A gente tinha grupo lá, às vezes, de zoeira, ficava zoando aquela pessoa e tal. Aí eu pensei um dia, gente, aí tudo que eu vou fazer agora, assim, a maioria das vezes, eu gostaria que fizesse isso comigo. Aí eu já não faço, cara. Aí vem aquele remorso, não vou fazer não. Eu não gostava de fazer comigo. Se fizesse comigo, eu ia achar ruim, então não vou fazer com a pessoa, não. Tá? Então, vocês vão exercitar a gratidão. Anota. Todo dia, 3 motivos. O que eu tenho que agradecer hoje? Anota. É lógico, no primeiro dia vai ser mais difícil. Você vai ver que no final da semana, você vai estar anotando 20, 25, 30. Você vai ver o tanto de coisa que você tem para agradecer que a gente não percebe, que a gente fica preso nos pensamentos negativos. E aí, semana que vem, a gente troca uma ideia sobre isso, tá? O quanto isso foi importante para você, essa questão da gratidão. Quem quiser ler de novo, eu vou postar essa imagem lá no grupo, mas está lá no final da apostila, nos exercícios, página 122, é o exercício E2, gratidão. Essa descrição está lá, tá? Se você tiver dúvida também. E para a gente encerrar, convido você agora a respirar fundo. Feche os seus olhos. Enche seu peito de ar e solta. E a partir de agora, eu vou pedir para que você agradeça. Falando em gratidão, vamos agradecer. Nessa aula abençoada, particularmente, eu agradeço do fundo do meu coração pela presença de vocês, por propiciar essa noite tão gostosa, tão agradável de pensar. No fundo do meu coração, muita gratidão a cada um de vocês, seja presencialmente, virtualmente e espiritualmente. Então agradeça por essa oportunidade maravilhosa que nós tivemos. E volte a irradiar aquela sua luz interior, fazendo com que ela envolva não só o seu corpo, mas todo o ambiente. Se auto-ilumine agora. Eu quero que você ilumine todo esse quarteirão com a sua luz. Ilumine todo esse bairro com a sua luz. Quanto mais gratidão você coloca, mais ela aumenta e expande. Ilumine o bairro inteiro com a sua luz. Ilumine a cidade com a sua luz. Ilumine todo o estado com a sua luz. Ilumine o mundo com a sua luz. O limite é seu. Você para de aumentar e expandir isso como você quiser. Ilumine, irradie intensamente agora. Porque quanto mais você irradiar, mais você vai receber. Mais a gente vai se conectar, formar uma linda
maravilhosa e intensa corrente de luz que nos conecta diretamente a Jesus e a Deus. E com essa sensação absoluta de gratidão, nós oramos. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todo o mal. Muito obrigado a cada um de vocês. Que Jesus abençoe.